Médium não é apenas receber espíritos. Os obsidiados também os recebem, e frequentemente, assim dominados, se curvam à prática de crimes, tais como o suicídio, o homicídio, o alcoolismo, o roubo, o adultério, etc. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se, dia a dia, no intercâmbio regenerador com o alto aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E para se compenetrar de tal responsabilidade será necessário conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais em que a mediunidade se firma e enobrece, a fim de elevá-la à missão. Quanto a escrever livros mediúnicos é a tarefa penosa cujo compromisso o médium firma com as leis de Deus e com seus guias espirituais, ao reencarnar. Não se é médium escritor por se desejar ser, mas sim por precisar ser. O compromisso será antes um resgate, uma reparação de displicências pretéritas, desagravo às leis de Deus ofendidas em vidas anteriores, do que mesmo missão. Contudo, o médium poderá transformar a reparação em missão, se bem souber aproveitar o ensejo recebido para a própria reabilitação. Para conseguir o cumprimento de tal dever serão necessárias ao médium as mais duras renúncias, renovação diária do próprio caráter, vida de esforço e sacrifícios para o seu progresso moral, conhecimento pleno da doutrina evangélica espírita e matérias outras, indispensáveis ao fornecimento de cabedal intelectual para a ação fácil do espírito comunicante. Escrever livros mediúnicos é compromisso gravíssimo. É responsabilidade terrível, é lágrima, é sacrifício, é dor, é renúncia, em morrer para tudo mais que não seja aquele ideal divino que Jesus definiu quando sentenciou: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. E convenhamos que não é com facilidade que se suportarão tais disciplinas. Pensemos então, também, um pouco, naqueles que sofrem, os doentes, os tristes, os aflitos, os obsidiados, os órfãos, os velhos desamparados. Lembremo-nos de que Jesus é o Mestre e que, quando neste mundo, nada escreveu, mas curou enfermos, consolou os desgraçados, orientou os pecadores para os caminhos da regeneração, amou as crianças, serviu a todos. E deixemos a literatura mediúnica para aqueles que reencarnaram com as almas assinaladas pelos terríveis compromissos assumidos no passado. O melhor remédio. Frequentemente chegam até nós, além de confidências onde avultam delicados desequilíbrios pessoais, brados de socorro através de pedidos de preces, conselhos, etc. Querem, os nossos pacientes, roguemos aos poderes do alto explicações sobre as causas dos seus sofrimentos e decepções, e também licença para se dirigirem ou não a um médico a fim de tratarem das suas enfermidades, para se submeterem ou não a esta ou aquela intervenção cirúrgica indicada pelo cirurgião com quem se tratam, diagnósticos, etc. Outros, acreditando no determinismo irremediável dos seus achaques, se entregam a desânimo criminoso, negando-se a tratamento aconselhável, que lhes proporcionaria alívio, e, assim, agravando voluntariamente os próprios sofrimentos, pedem-nos orações por suas tristes pessoas, descrentes da própria cura, ao passo que outros mais desejam informações sobre se o sonho ouvido em determinada noite, com eles mesmos, foi revelação real ou fruto da mistificação de um obsessor. E, finalmente, mais outros missivistas pedem para perguntarmos aos guias espirituais, através de nossa faculdade mediúnica, quem é o seu guia espiritual, como se chama e onde viveu, e se ele, o missivista, é a reencarnação de fulano ou beltrano, personagens sempre importantes da história, porque tal ou tal médium assim o afirmou. O mesmo acontece com algumas das visitas que temos tido a honra de receber. Frequentemente também somos visitados por videntes que vêm, sentados ao nosso lado, também em visita, Leon Denis, Gabriel Delany, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, espíritos hindus, Frederic Chopin e até Francisco de Assis, Santa Teresinha, Sócrates e Platão, como se o paraíso celeste se houvesse transferido para nossa residência. Jamais, porém, os nossos videntes observam um sofredor em lágrimas,
requisitando o socorro do nosso amor, jamais viram um irmão impenitente necessitado de auxílio para se encaminhar à reforma necessária de si mesmo e consequente progresso espiritual. Mas o prodígio não cessa aqui, e será bom que os possíveis leitores desta crônica sejam informados de tudo, a fim de, por sua vez, não se verem colhidos de surpresa por visitas semelhantes. Não raro, pois, visitam-nos ilustres soberanos do pretérito e respectivas famílias, porém, reencarnados, até que, há cerca de 2 anos, tivemos a glória da visita reencarnada de Nero, o conhecido imperador de Roma, falecido no ano 68 da nossa era, de sua esposa, Popeia, de sua mãe, Agripina, e, meio deslocado no grupo, apesar de agora ser irmão carnal de Nero, o célebre Inácio de Loyola, geral dos jesuítas, desta vez transformado em mulher, bela morena simpática e risonha. Diante de tal volume de desconhecimento doutrinário espírita, cumpre-nos ter paciência para o esclarecimento necessário, o que nem sempre agrada aos missivistas e visitantes, os quais preferem sempre ver confirmados os seus sofismas e mistificações, por outros sofismas e mistificações, mas jamais querem ouvir a expressão da verdade, que os protegeria contra o ridículo a que se entregam, com o gravante de comprometerem o critério da doutrina espírita ao propalarem entre leigos as errôneas revelações por que se deixaram iludir. Cumpre, de uma vez para sempre, o bom combate a esse estado mórbido dos aprendizes de espiritismo. E o melhor remédio para sanar tal estado de coisas é o aprendiz se dedicar ao estudo criterioso do espiritismo. Estudando com dedicação e boa vontade as obras espíritas em geral, máxime as básicas, ele se informará de que ao consultar o seu médico, se estiver enfermo, bastará fervorosa prece suplicando assistência do alto para o seu caso, porque a assistência virá, e tanto ele, enfermo, como seu médico serão beneficiados, sem necessidade de indagações aos guias espirituais através do mediunismo. B. Que o médico também é bom veículo dos espíritos dos médicos espirituais, para a cura das doenças físicas materiais, porque ele, médico terreno, possui o cabedal científico necessário para interpretar as intuições que advenham do alto, estando também apto para agir por si mesmo, no desempenho da sua clínica. C. Que as eminentes entidades espirituais não podem estar visitando ociosamente qualquer de nós, sentando-se na sala ao nosso lado, porque bastaria uma irradiação das suas virtudes para nos beneficiar, mesmo de longe, e porque, ao demais, tem mais que fazer nos espaços infinitos a bem das humanidades, filhas de Deus. D. Que as nossas provações são frutos lógicos dos nossos próprios erros cometidos na atual existência ou em outras passadas, também podendo ser resultado das circunstâncias havidas no planeta inferior que habitamos, trabalho de evolução, e, por isso, nenhum de nós está sofrendo inútil ou injustamente. E que o melhor meio de obtermos algumas revelações sobre nosso passado espiritual, ou qualquer noticiário interessante da espiritualidade, será nada desejar e nada perguntar, mas sim cumprir com o nosso dever de espíritas, renovando nosso caráter a cada dia, reformando nossos hábitos maus, reeducando a mente e o coração, auxiliando o próximo, exercendo o bem quanto possível, a fim de sintonizarmos nossas forças psíquicas com as vibrações superiores da espiritualidade, mas jamais exigindo dos nossos guias espirituais explicações que eles não podem nem devem conceder, porque as leis de Deus não o permitem. F. Que as respostas às nossas indiscretas indagações comumente são fruto da mistificação de espíritos galhofeiros, os quais se divertem com a nossa vaidade, fazendo-nos supor que somos imperadores ou príncipes reencarnados, quando, quase sempre, nada mais fomos que miseráveis obsessores, carregados de responsabilidades. G. Que a melhor revelação do nosso passado reencarnatório permanece dentro de nós mesmos, arquivada nos refolhos do perispírito, revelação que poderá surgir, a nossa lembrança comum, impelida pelas intuições do coração, pelas reminiscências espontâneas ou por qualquer outro estado superior de vibrações, durante o sono de cada noite, durante choques emocionais propícios ao fato ou através das próprias tendências do nosso caráter. H. E que, finalmente, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, patrocinador do movimento espírita,
dá-nos esta preciosa orientação: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. Estudemos, pois, a reveladora doutrina dos Espíritos, porque será impossível praticá-la fielmente sem conhecer as suas bases, e amemos com aquele sentimento superior, recomendado pelo Evangelho, porque o resto, ou seja, tudo mais que nos seja proveitoso virá até nós espontaneamente, por acréscimo de misericórdia, sem necessidade de indagações impertinentes aos nossos respeitáveis guias e sem o ridículo das suposições que só a ignorância dos princípios doutrinários alimenta em nossas descabidas preocupações. No tempo das mesas, a um adepto da doutrina espírita nunca será fastidioso o relato de legítimo fenômeno em que se verificou a comunicação de um desencarnado com os homens. Por mais antigo que seja o fato, é sempre interessante conhecê-lo e examiná-lo. Quanto mais antigo, mais curioso e atraente, porque poderemos comprovar que, em todos os tempos, os espíritos procuraram manifestar-se aos homens provando-lhes, não apenas a existência depois da morte, mas também a conservação da própria individualidade, com inteligência, o sentimento, a cultura e as tendências que lhes caracterizaram a personalidade terrena, e, em todos os tempos, eles disseram e ensinaram o mesmo que hoje dizem e ensinam, o que demonstra a realidade dos ensinamentos que transmitem. Quem se permite examinar as obras clássicas do Espiritismo não só adquire conhecimentos sólidos sobre a magna doutrina dos Espíritos, como também aprecia, e como que acompanha, as eruditas experiências dos investigadores que conseguiram positivar as variadas manifestações espíritas, rejubilando-se com a vitória da verdade, que a ciência experimental provou. Tais elucubrações advieram às nossas observações quando relíamos uma bela página do volume O Fenômeno Espírita, de Gabriel Delane. No capítulo 3 da segunda parte dessa erudita obra, justamente no que trata de mediunidades diversas, o eminente investigador espírita cita a belo fenômeno mediúnico intelectual, obtido com auxílio de uma mesinha de 3 pés, nos primórdios das manifestações espíritas ostensivas. Replicará o leitor modernista que fenômenos espíritas obtidos por intermédio de mesas foram ultrapassados pelos fenômenos mediúnicos do século XX, quando tantas sensacionais manifestações avultam em nossa presença. Temos de convir, porém, que um fenômeno de qualquer natureza jamais será desatualizado, e, além disso, não sabemos se todas as sensacionais manifestações da atualidade trazem, realmente, o caráter verídico e cientificamente provado, que traziam aquelas a que nos reportamos, e por isso continuaremos a admirar as relatadas nos compêndios clássicos que nos servem de padrão e lição, as quais resistiram a todas as minúcias dos exames de rigorosos investigadores. O caso a que nos reportamos foi retirado por Gabriel Delane ao livro intitulado Coisas do Outro Mundo, cujo autor, Eugène Nous, foi um dos mais consagrados escritores franceses do século passado e entusiasta espírita da primeira hora. Eugène Nous e seus companheiros de investigações espíritas pediram à mesa, certa vez, isto é, ao espírito que se servia dela para se manifestar a eles, que formulasse definições em frases de apenas 12 palavras. Eis como o grande escritor francês do século XIX descreve o fato. Nossa tripeça não se embaraçava com tão pouca coisa. Desafio todas as academias literárias a formularem rapidamente, instantaneamente, sem preparativo e sem reflexão alguma, definições circunscritas em 12 palavras, tão completas e muitas tão elegantes como as improvisadas pela nossa mesa, a qual, no máximo, concedíamos, e a muito custo, a faculdade de formar uma palavra composta por meio de um traço de união. E aqui temos algumas dessas definições. Infinito, abstração puramente ideal, acima e abaixo do que é concebido pelos sentidos. Física, conhecimento das forças materiais que produzem a vida e o organismo dos mundos. Química, estudo das diversas propriedades da matéria no estado simples e composto. Matemática, propriedade das forças e dos números imanentes das leis da ordem universal. Harmonia, equilíbrio perfeito do todo com as partes e das partes entre si. Teologia, dissertação dos dogmas fundamentais nos quais repousa a concepção de uma religião humana. Força divina, força universal que liga os mundos e abraça todas as outras forças. Coração,
espontaneidade do sentimento nos nossos atos, nas ideias e em sua expressão. Espírito, suntuosidade do pensamento, galanteria harmoniosa das relações, das comparações e das analogias. Imaginação, fonte dos desejos, idealização do real por um justo sentimento de belo. Muitas outras definições foram citadas no Coisas do Outro Mundo, mas não era possível reproduzi-las todas, em outra obra. A mesa, porém, ditava também música com a mesma rapidez e erudição, anunciando previamente de quantas notas se compunha a melodia, quase sempre 32, seu número favorito para a frase musical, assim como de 12 para a frase falada. Uma pancada significava dó, 2 ré, 3 mi, 4 fá, e assim por diante. Além disso, dividia os compassos, designando, uma após outra, a quantidade de notas que cada compasso devia conter. Feito isto, dava-nos o valor da semibreve, da colcheia, e, sucessivamente, o valor de cada nota que indicava, marcando o compasso com o pé da tripeça sobre o soalho. E não era só. Dava também os acidentes da música, o tom e, finalmente, o título da peça. Uma vez terminado o precioso ditado, a melodia era executada num órgão alugado para tais experiências. Como vemos, os espíritos comunicantes iam ao ponto de ensinar teoria musical aos experimentadores, eram eruditos. E o fenômeno, embora obtido com auxílio de uma simples mesinha, é também sensacional e raro até hoje, não obstante verificado no século XIX. Preces especiais. Um amigo pergunta se é lícito nomear alguém, por quem mais particularmente nos interessamos, durante os nossos serviços de preces, suplicando para ele o socorro espiritual ou material, do alto. Isto porque esse amigo algumas vezes tem ouvido opiniões, de adeptos do espiritismo, de que não se devem proferir preces particulares por ninguém, seja encarnado ou desencarnado, mas sim preces gerais, englobando todas as criaturas na mesma súplica, sem preferências por este ou aquele necessitado. Não resta dúvida de que a opinião dos citados adeptos é respeitável e não podemos censurá-la. Ela poderá mesmo encerrar um princípio universalista, uma tendência de proteção à generalidade, sem privilégios indevidos. Não obstante, poderemos meditar sobre a questão, examinar fatos favoráveis ou contrários a essa pretensão, compará-la com a pretensão contrária, isto é, a que admite, além das preces gerais, também as particulares. Para os casos especiais, observamos de que lado existirá mais lógica e, sobretudo, mais espírito de amor e fraternidade e, então, decidirmos por nós mesmos. Acima de tudo, o fato parece pertencer ao plano do livre-arbítrio de cada um, ou a uma opinião particular. Ninguém errará pelo fato de somente orar de modo geral pelos necessitados, como ninguém errará se, além de assim orar, nomear em suas súplicas o doente fulano, pelo qual se interessa, ou o sofredor beltrano, cujas dores também desejará aliviar. É questão de foro íntimo, de intensidade de sentimento, de desejo de servir a este ou aquele, que em nossa presença esteja sofrendo. Se examinarmos as instruções concedidas pelos espíritos superiores, vamos encontrar autorização e incentivo para orarmos de forma especial por aqueles por quem mais de perto nos interessamos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há o capítulo 28, que trata amplamente do assunto. Vemos então, no final do primeiro parágrafo, a seguinte divisão de preces. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. Quinto, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Na terceira divisão, o magnífico prefácio da prece por alguém que esteja em aflição é uma autorização, mesmo comovente, para que oremos por um amigo, um simples conhecido, qualquer pessoa que nos rogue consolo ou ajuda, etc., num momento de dor. Estas são as últimas observações do citado prefácio. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo, sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer o moral. A seguir encontraremos a prece formulada, com o N assinalando o nome da pessoa por quem estaremos orando. E todas as preces seguintes trazem o mesmo N indicando o nome que devemos proferir. Ora, se assim é,
O mesmo poderemos fazer durante as preces denominadas espontâneas. Na quarta divisão, preces pelos que já não são da terra, encontraremos ainda o mesmo N autorizando a oração por determinado espírito, a quem desejamos servir, com as preciosas instruções conferidas pelos prefácios que tanto elucidam sobre o valor da prece. No capítulo 27, do mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos amplas explicações quanto à eficácia e ao valor da prece sobre aquele por quem se ora. E se a prece exerce ação beneficente e magnética, como que terapêutica, com os fluidos que transmite, parece-nos que será falta de caridade deixarmos de orar particularizando fulano ou beltrano, somente pelo formalismo de não desejarmos orar por ninguém em particular e sim de modo coletivo. O próprio Jesus orou ao Pai, particularizando seus discípulos. O capítulo 17 de São João é das mais belas e tocantes páginas de todo o Novo Testamento. E é consolador recordarmos, de vez em quando, as amorosas expressões do Senhor, orando por seus discípulos, v. 9, 11, 15 e 17. Por eles é que eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam, assim como também nós. Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, etc. Aliás, o fato de particularizarmos uma prece pelo nosso irmão sofredor não exclui a oração geral, onde todos os sofredores, da terra e do espaço, serão igualmente lembrados com idêntico interesse e idêntico amor. Outros sim, quantos e quantos resultados excelentes obtemos com preces dirigidas a Deus pelo obsessor de fulano ou de beltrano, cujo tratamento está sob nossa responsabilidade. A quantos desesperados, inclinados ao suicídio, nossas preces particularizadas têm consolado e encorajado para o prosseguimento das lutas da existência. Quantos enfermos ficam aliviados após as nossas súplicas a Deus por eles, e quantas situações dramáticas do nosso próximo são suavizadas sob o ardor das nossas rogativas ao alto em seu benefício, através da prece especialmente feita para ele. Evidentemente, também se há o trabalho santo do amor e da caridade operando milagres através da fé. Nenhum guia espiritual jamais nos veio dizer que não façamos tais rogativas. Ao contrário, se dirigem um trabalho de desobsessão, se tratam de um doente, se concedem conselhos aos seus consulentes, todos são unânimes em recomendar a prece pelo obsidiado e seu obsessor, pelo doente fulano, pelo sofredor beltrano, pelo espírito desencarnado deste ou daquele, sem prejuízo das preces gerais, para a coletividade. Que, portanto, cada um ore conforme o próprio sentimento e a própria convicção a respeito da prece. E que aqueles que negam a prece particular, para este ou aquele necessitado, não reprovem os que sentem no próprio coração ímpeto amoroso de exercê-la. Orando com amor e sinceridade, ambos estarão servindo o próximo. Para reconforto de todos os corações, bom será que, de quando em vez, os capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo sejam pacientemente reconsultados. São leituras como que tocadas de ceucitude, que beneficiam e edificam aquele que faz, mesmo porque, se Allan Kardec é mestre que nos instrui sobre o assunto, continuemos a nos instruir com ele, porque bem credenciado para tal missão ele continua sendo. E a verdade, infelizmente, é que nós ainda não assimilamos devidamente os seus ensinamentos. Tormentos voluntários. Os acontecimentos diários da vida, quase sempre dramáticos, costumam oferecer lições de alto valor educativo ao observador. Ao mesmo tempo, a nós outros, espíritas, recordam detalhes preciosos da moral exposta pelos instrutores espirituais que ditaram os códigos da terceira revelação a Allan Kardec. Essa moral, se bem assimilada e praticada pelo adepto, engrandecê-lo-á perante si próprio e perante o conceito alheio, garantindo ainda possibilidades para sua paz interior e social, a sua felicidade pessoal e o seu progresso. Não obstante, certos detalhes dos códigos espíritas parecem passar despercebidos a alguns adeptos da doutrina, e bom será que, de vez em quando, procuremos recordá-los a fim de que a propaganda que fizermos das virtudes do Espiritismo não sofra deficiências explicativas, pois tais detalhes são, comumente,
preciosos para a boa compreensão das lições expostas. Assim, algumas pessoas creem que, ao nascer, o homem traz consigo o irremediável destino, cercado pela fatalidade, de molde a desafiar possibilidades de superação. Se, porém, observamos com atenção a nossa própria vida e a vida do nosso próximo, compreenderemos que assim não é, que muitas dores e difíceis situações poderão ser evitadas no trajeto da nossa condição terrena, se agirmos criteriosamente em torno de nós mesmos. Os livros doutrinários espíritas, quer os clássicos, quer as contribuições mediúnicas, apreciam de forma edificante essa atraente questão, destacando os infortúnios atraídos pelas ações do presente, para a nossa vida, daqueles provenientes de existências anteriores, como herança de um passado criminoso, a constituir o chamado karma inevitável. Allan Kardec e seus colaboradores, assim como os instrutores espirituais que nos honram com suas lições, são unânimes em nos advertir de que são mais numerosos os sofrimentos que procuramos por nossa livre e espontânea vontade, na própria existência atual, do que aqueles que realmente constituem expiações de vidas anteriores. Vale então recordar nestas linhas o critério exposto por Allan Kardec no 4º parágrafo do capítulo V do Evangelho segundo o Espiritismo, livro ao qual devemos a reeducação que se opera em nossos caracteres. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes em seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza, ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer, se houvesse feito, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, etc. Tais considerações assaltaram o nosso raciocínio diante de um fato doloroso que acaba de chegar ao nosso conhecimento, e que perfeitamente se enquadra na tese em apreço. Durante uma visita feita, há dias, a pessoas amigas, em subúrbio afastado, no Rio de Janeiro, tivemos ocasião de ver, sentada tristemente à porta de um casebre, o vulto de uma mulher maltratada, sofredora. Faltavam-lhe as 2 pernas e vivia de esmolas exíguas, visto que, não podendo caminhar, não poderia também recorrer a peditórios pelo bairro. Ao seu lado uma criança, um menino, regulando 7 anos de idade, igualmente maltratado, aleijado, incapaz de se manter de pé. Indagando da causa de tal anormalidade, fomos inteirados de que a mulher era casada em segundas núpcias com um operário, do qual possuía um filho, e que levara do primeiro matrimônio aquele que víamos a seu lado. O casal vivia por entre dificuldades financeiras, como é comum entre as famílias cujos recursos são pequenos. A situação, portanto, não constituía exceção. Mas a casa era mantida com o necessário, pois o homem trabalhava normalmente, a fim de manter a família. A mulher ocupava-se apenas com os afazeres domésticos, como faz toda mãe de família, e, assim, ninguém sofria verdadeiras privações. Um dia, porém, queixou-se o marido das dificuldades financeiras e pediu à esposa que procurasse economizar o mais possível, evitando gastos supérfluos, observação naturalíssima que, ao bom senso, não encerrará a ofensa. Mas a mulher ofendeu-se com a advertência. Houve discussão acalorada e só Deus sabe o que mais teria havido entre os esposos.
Tentando evitar maiores males, o operário saiu de casa procurando refazer-se longe da enfurecida esposa. Indignada, esta, fazendo-se acompanhar dos 2 filhos, deixou também a casa, dirigindo-se à linha férrea da Central do Brasil. Ao aproximar-se o comboio elétrico, atira-se diante dele, arrastando as 2 crianças, em procura do suicídio. Resultado: a criança de 2 anos de idade, filha do 2º casamento, foi esmagada pelo comboio. A criança de 5 anos, filha do 1º matrimônio, atirada a grande distância, pelo comboio, não morreu, mas tornou-se inválida. E ela, a mulher, teve as 2 pernas amputadas, sem conseguir o trágico fim que desejava. Quanto ao marido, revoltado ante o acontecimento, não podendo ou não querendo reconciliar-se com a mulher criminosa, que levara à morte o filho que era dele, abandonou-a irremediavelmente, nunca mais dando notícias suas. E o saldo do terrível gesto de cólera e impaciência, aí está, a grave responsabilidade da morte do filho pequenino e da invalidez do outro, a sua invalidez e todos os agravos dolorosos daí derivados para si mesmo e para o filho, inclusive o remorso do próprio crime perante as leis de Deus. O suicídio não é uma lei, assim como não são a revolta, a cólera e a impaciência. Essa mulher, portanto, não trouxe de vidas passadas, ao reencarnar, seu trágico destino. Trouxera, sim, a prova da paciência e da resignação na pobreza. O seu lamentável destino foi, portanto, criação dela, falindo no testemunho que deveria dar. Tão grande acervo de desgraças poderia ser evitado se a infeliz criatura cumprisse melhor o seu dever de esposa e de mãe e respeitasse a própria crença em Deus. Bastaria uma prece do coração ou um apelo à razão para que tudo fosse evitado. Os tormentos que presentemente sofre, e os que sofrerá futuramente, ao desencarnar, consequentes do mesmo fato, representam o efeito da sua própria vontade, ou seja, os tormentos voluntários de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa alma de crentes compreensivos, diante das lutas de cada dia, chora, em verdade, compungida ante tanto descrença e alheamento ao respeito a Deus e à vida. Assim, diante de tais complexos com que diariamente esbarramos, cumpre-nos acelerar as exposições da doutrina da imortalidade, que professamos, fazendo chegar sua luz protetora aos corações endurecidos pela revolta e pela ignorância das coisas de Deus. Cumpre-nos oferecer, aos sofredores de qualquer espécie, não apenas o pão material, que sacia o corpo físico, mas, principalmente, o alimento imortal para a alma necessitada, as lições daquele Consolador prometido por Jesus, que fortalece o coração e a razão do sofredor, para a vitória nas lutas diárias. E que muitas outras coisas mais ensinará a nossa ignorância, como, por exemplo, que devemos ser pacientes e mansos de coração em qualquer circunstância da vida, a fim de adquirirmos a ciência de nós mesmos, e que o suicídio é a maior desgraça que poderá atingir o ser humano, ainda mesmo quando não chegue a consumar-se. Detalhes. Faz pouco tempo tivemos o prazer de receber a visita de um jovem estudante de 16 anos de idade, tão dedicado à literatura espírita que o seu interesse despertou a nossa simpatia. Mas, talvez devido mesmo à sua pouca idade, o nosso visitante ainda não pôde assimilar convenientemente a doutrina, e por isso frequentemente encontra dúvidas incômodas na interpretação do que lê. Após a agradável palestra, o jovem apresentou as seguintes indagações, muito interessantes porque podem refletir também indagações de outros aprendizes da bela doutrina dos espíritos. Disse-nos ele: terminei a leitura de um belo livro espírita, Ressurreição e Vida. Meditando sobre o conto Sonho de Rafaela, no 3º capítulo observei que o autor espiritual diz que aquela história é repetida por várias mães que veem morrer os filhos pequeninos. Se assim é, por que então o autor não descreveu outra história menos conhecida? Seguiu-se, porém, outra observação. Creio que o autor espiritual do mesmo livro é também a personagem secundária da novela O Segredo da Felicidade, constante do mesmo volume, porque ele narra o caso usando a primeira pessoa do singular, o que indicaria ser ele mesmo a própria personagem Vladimir Kuprianov. E finalmente a terceira observação. Li também o livro Recordações da Mediunidade, recentemente publicado pela mesma editora FEB. O capítulo 6, Testemunho,
esclarece que o espírito do suicida Guilherme poder-se-ia manifestar por um legítimo fenômeno de incorporação através de um médium, se houvesse condições para o fenômeno. Eu gostaria de saber o que poderia dizer o dito espírito, uma vez manifestado, se o estado de pesadelo em que se encontrava, a confusão mental, etc., não lhe permitiam raciocinar livremente. Tais indagações são simpáticas ao expositor espírita porque revelam o desejo de conhecer minuciosamente as concepções doutrinárias, e não devemos desprezar jamais as ocasiões para raciocinar sobre os detalhes das questões doutrinárias espíritas. Resposta às observações. 1. Todas as mães que veem morrer os filhos pequeninos, ou mesmo os adultos, como que atraem a compaixão do alto para a dor que as fere, se a blasfêmia contra Deus não as incompatibiliza com as harmonias das vibrações superiores do mundo espiritual. A piedade dos guias espirituais, então, e, talvez, a piedade do próprio espírito pranteado vem em socorro daquela que tanto sofre pacientemente. Se a ela própria convier, ou se a lei das diretrizes espirituais o permitirem, aqueles protetores e amigos proporcionar-lhe-ão um sonho onde são concedidas notícias do filho que regressou ao lar espiritual. Ela é, então, como que doutrinada, esclarecida de que a morte não existe e de que a sua mágoa excessiva é prejudicial ao filho supostamente morto. Ela se inteira ainda de que, retendo nas camadas vibratórias inferiores da terra, ao pé de si, pelo sofrimento excessivo que conserva, penaliza-o e constrange-o, que ele, assim tolhido, não progredirá espiritualmente a fim de atingir os planos da verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, e que até se poderá ressentir pelo excesso das lamentações maternas. E, como toda mãe é abnegada, ela se consola e se resigna ao inevitável, para que o filho possa ser feliz. O que o autor espiritual de O Sonho de Rafael afirma ser antigo e conhecido é o tema e não propriamente o conto escrito por ele. O conto é versão dele, escritor espiritual, sobre o antigo tema. E se observarmos em torno de nós mesmos, havemos de descobrir que muitas mães que perdem os filhos e por isso sofrem, resignadas, obtêm sempre uma revelação espiritual com o dito tema. Trata-se, portanto, de manifestação espírita doutrinária, consoladora, através do sonho. Mediunidade onírica, portanto, isto é, mediunidade pelo sonho, faculdade que, não obstante comum, nem a todas as pessoas é dado possuir. 2. O fato de um escritor, espiritual ou não, escrever narrativas usando a primeira pessoa do singular, eu, como se ele próprio vivesse o caso, não quer dizer que expõe acontecimentos da própria vida. Leon Tolstói, o autor espiritual da novela mediúnica O Segredo da Felicidade, não se identifica como a personagem Vladimir Kuprianov, da mesma novela, ainda porque, na época em que se desenrola a primeira parte da história narrada, o grande e saudoso escritor russo já era nascido, na sua última existência terrena, 1828 a 1910. O modo de escrever, narrando acontecimentos, usando-se a primeira pessoa do singular é, portanto, apenas estilo literário muito em moda entre os escritores do século passado. E estilo clássico, sugestivo, capaz de despertar a atenção do leitor. Em várias das demais historietas, contidas no volume em apreço, há esse mesmo modo de expressão, esse estilo sempre claro, agradável e atraente, expondo teses importantes do Evangelho e do Espiritismo, das quais o leitor precisa inteirar-se. Isso, contudo, não impede que as narrativas sejam autênticas, embora vividas por outras pessoas. E é possível que, tratando-se de assuntos vividos no além-túmulo, os fatos realmente se passassem com o próprio narrador, visto que os espíritos escritores declaram que jamais se servem da ficção para as obras doutrinárias que escrevem. Muitos escritores modernos, notadamente ingleses e norte-americanos, usam a mesma forma literária, isto é, narram suas belas novelas e seus romances usando a primeira pessoa do singular, como se eles próprios tivessem vivido as peripécias que descrevem. 3. Jamais um ser dotado de consciência, essência divina que fornece individualidade, estará totalmente inconsciente, em espírito. O recém-desencarnado, portanto, não estará anulado, não obstante a crise que o acomete através das perturbações inerentes ao processo de desligamento dos laços magnéticos que o prendem ao corpo físico,
mesmo nos casos de suicídio. O suicida Guilherme, que ilustra o capítulo 6 do livro Recordações da Mediunidade, encontrava-se, em verdade, num estado de confusão pronunciada, de pesadelo, mas não propriamente anulado, passada que fora a primeira fase após a tragédia, durante a qual um estado traumático que acomete o paciente como se tratasse de um colapso. Se ele se comunicasse mediunicamente, pela incorporação, transmitiria o seu estado mental, qualquer que este fosse por mais confuso que permanecesse, isto é, queixar-se-ia das dores que sentisse refletidas no perispírito e mentalmente conservadas desde o momento em que o coração foi atingido pelo projétil, queixar-se-ia da confusão em que se debatia das dificuldades financeiras que o arrastaram ao ato trágico, dos pavores que acometiam sua consciência, das visões que tivesse do próprio passado desfilando por suas lembranças quase aflitivas visões panorâmicas, de visões outras, próprias do descontrole vibratório e dos assédios obsessores, e talvez até pedisse um médico, pedisse água e chamasse pela esposa e pelos filhos. Outro sim, apresentaria arrependimento, desapontamento por sentir-se ainda vivo e pensante e talvez até manifestasse ímpetos de se ferir novamente, tentando destruir-se por uma segunda vez, pois as manifestações mediúnicas, exatas, de espíritos de suicidas costumam apresentar todos esses característicos. A palavra mais não é do que uma vibração do pensamento. Um médium bem dirigido pelos orientadores espirituais e por um diretor encarnado competente absorve todas as impressões do espírito comunicante e as transmite em palavreado fluente, principalmente os médiums qualificados como positivos. Uma vez interpenetradas as vibrações das duas mentes, pela ação magnética própria do perispírito, a serviço da mediunidade, a comunicação será estabelecida e o médium poderá traduzir o estado real da mente comunicante. E, com efeito, a prática dos fenômenos mediúnicos, a observação dos investigadores e os próprios ensinamentos advindos dos espíritos instrutores assim o demonstram. Quando tal não se verificar, será por deficiência nervosa ou vibratória do médium e dificuldades do ambiente, que nem sempre é favorável ao brilho das manifestações, mas o que é certo é que essa é a feição normal do fenômeno. Será bom, sim, que os interessados no estudo do espiritismo atentem nos detalhes das leituras que fizerem, pois que esses detalhes são preciosos e poderão provocar elucubrações muito elucidativas. A doutrina espírita profunda, complexa, e seu estudo é uma fonte de ensinamentos e descobertas inesgotáveis para o investigador. E, nesta época de guerras, tragédias e incompreensões, que assinalam o fim de um ciclo de evolução para a humanidade, será um arrozo para nós outros, os adeptos da doutrina celeste, que o Senhor de todas as coisas nos encontre atentos ao trabalho, procurando a verdade e assimilando o bem, para que não passemos pela dor ou pela vergonha de sermos considerados obreiros infiéis e desinteressados da reprodução dos talentos confiados pelo céu à nossa guarda. Destino e livre-arbítrio. Uma das indagações que frequentemente ouvimos nas rodas dos iniciantes de espiritismo refere-se aos casos de homicídio e de suicídio. Entendem os indagadores que o homicida traz consigo a necessidade, o destino, de matar aquele sob cujas mãos futuramente sucumbirá. E estendem o sofisma aos casos de suicídio, entendendo que também o suicida reencarnou com o destino de matar a si próprio. Ambos os casos, no entanto, devem ser meditados e bem compreendidos, não sofismados, para que o adepto não resvale para a inconveniência de propagar a doutrina dos espíritos erradamente, comprometendo a limpidez da lógica por ela apresentada e assumindo a responsabilidade de contribuir para incentivar falsos raciocínios nos cérebros frágeis, aos quais a razão ainda não esclareceu. Ora, nos 10 mandamentos da lei de Deus, código de ouro, estabelecido para reger a humanidade, há um dispositivo incisivo, exposto de forma a não permitir sofismas nem dubiedades. É o 5º, não matarás. Jesus, o mestre por excelência, expôs a moral perfeita, prosseguimento da primeira, isto é, dos 10 mandamentos, moral que condena até mesmo a expressão descortês de uma pessoa para com a outra. Declarou que quem matar pela espada morrerá pela espada e não cessou de recomendar o amor recíproco como base para toda a felicidade e prosperidade moral e espiritual das criaturas humanas. Por sua vez, a revelação espírita, seguindo nas pegadas das 2 primeiras revelações de Deus aos homens, adverte,
com as mais categóricas demonstrações dos próprios fatos, que o homicídio e o suicídio são infrações gravíssimas às leis de Deus. Chega mesmo a apresentar ao adepto, durante as sessões chamadas práticas, a situação espiritual impressionante, pelo sofrimento, de ambos os infratores, cuja consciência, atormentada pelos remorsos da terrível infração, é tudo o que há de mais patético e angustioso que a mente humana poderia conceber. Não é verdade, portanto, que alguém renasça com a destinação de assassinar o seu próximo ou a si mesmo. A lei da reencarnação foi estabelecida, desde o princípio das coisas, tendo por alvo o progresso, a evolução da criatura e não a sua desgraça. A lei de Deus, que rege a moral das criaturas, por sua vez mantém como base o amor universal. Se, pois, um espírito reencarnasse com a destinação de ser homicida, estaria destruída a lei do amor universal e o crime seria praticado com a aprovação divina, o que é absurdo julgar. O homicídio e o suicídio, portanto, são duas graves infrações das leis estabelecidas por Deus e, por conseguinte, não pode ser destino de ninguém a prática de ambos. Se uma pessoa se torna homicida ou suicida, agiu por sua própria iniciativa, serviu-se do livre-arbítrio, pois todos nós somos responsáveis, temos liberdade para agir livremente, não somos escravos nem autômatos, obrigados sempre a agir sob pressão de outrem ou de uma fatalidade cega. Somos espíritos dotados de poderes para escolhermos as próprias ações e jamais teremos nossa vontade tolhida senão pelos clamores da própria consciência ou pelo senso da própria razão. E é isso, justamente, que acarretará méritos para o nosso ser espiritual, operando a glória que nos há de transfigurar perante a lei divina. Se agirmos erradamente, fazemo-lo sob nossa exclusiva responsabilidade. Então, assim sendo, futuramente sofreremos as consequências da nossa desarmonização consciencial com as normas divinas da lei natural que rege a humanidade, e desse sofrimento, então, surgirá a experiência e a emenda dos maus costumes. Casos em que o espírito desencarnado, culpado de homicídio, se vê perseguido pelo remorso, a tal ponto intenso que voluntariamente escolhe uma reencarnação em que sucumbirá também pelo homicídio, ou por outra forma dramática, sofrendo então penalidade idêntica à que infligiu ao próximo anteriormente. Todavia, aquele que, por sua vez, o assassinará, não trouxe o destino de o assassinar. Fê-lo porque seu mau caráter e seus instintos inferiores o arrastaram a isso, levados pelas displicências do próprio livre-arbítrio e não por determinação da lei de Deus. De outro modo, a lei divina faculta ao culpado resgatar os crimes praticados, numa ou mais existências terrenas, com outras existências devotadas ao bem, as quais o levarão a proceder de modo inverso ao que procedeu anteriormente. Ele poderá, então, salvar da morte trágica um ou mais indivíduos com o sacrifício ou não da própria vida e exercer o bem de várias outras maneiras. Também poderá sucumbir tragicamente, sem ser por homicídio, e assim sofrer a prova dolorosa que infligiu a outrem, destruindo-lhe a vida corporal. E tudo isso frequentemente acontece sob nossas vistas, bastando apenas observarmos os fatos cotidianos da vida e sobre eles meditarmos à luz dos ensinamentos espíritas, para tudo compreendermos. A lei de Deus se assevera e não acoberta nossos crimes com um perdão gracioso, que dispensaria a emenda, também é misericordiosa, porque faculta ao culpado vários modos de expiar as faltas, sem provocar o círculo vicioso da prática de novos crimes, para que os crimes do passado sejam expurgados. Uma vida dedicada ao bem, portanto, poderá ser resgate de erros passados, realizações invertidas de outras tantas vidas onde crimes avultaram. O mesmo sucede ao suicídio. O suicida é um infrator, dos mais graves, das leis de Deus. A responsabilidade do seu ato é unicamente dele, ou, de algum modo, responsabilidade compartilhada por um obsessor, se existir agravando a situação. Segue-se que a gravidade de ambos os casos não será sempre a mesma, dependendo das circunstâncias particulares a cada caso e até do grau de evolução moral e intelectual de cada um. O estudo das leis de Deus é, pois, complexo e profundo. O Espiritismo possui elementos para esclarecer o seu adepto sobre muitas nuances dessa lei. Não há necessidade, assim sendo, de aprendiz espírita debater sem dúvidas ou recorrer aos sofismas ou às ideias pessoais a fim de esclarecer o seu vizinho.
Bastará que, metodicamente, consulte os verdadeiros compêndios doutrinários, ditados do além pelos emissários do Cristo, que codificaram a doutrina. Consultemo-los, pois, a fim de que sejamos bons propagandistas das verdades celestes que a doutrina dos Espíritos nos revela. Evitemos, para nossas consciências, a responsabilidade de transmitirmos, aos nossos amigos e ouvintes, falsos conceitos doutrinários originados das nossas ideias pessoais pouco esclarecidas. E lembremo-nos de que Jesus, o educador dos nossos espíritos, conta conosco para intérpretes fiéis do que vem sendo revelado do alto por um acréscimo de misericórdia para com o gênero humano. Sonhos. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, questão 400 e seguintes, a minuciosa explicação sobre o atraente assunto dos sonhos, que todos frequentemente temos. E na bibliografia espírita, inclusive os romances, e talvez principalmente nestes, as explicações sobre o assunto são variadas e satisfatórias. E sempre bom, no entanto, insistirmos nessa meditação, visto que a prática tem demonstrado que importante intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os encarnados pode estabelecer-se quando dormimos e sonhamos. Muitos amigos, mesmo de outras localidades do Brasil, frequentemente nos participam dos sonhos que tiveram, e, pouco sabendo ainda das questões da vida espiritual, conseguintemente, da emancipação da alma, solicitam explicações precisas, que tranquilizem as suas inquietações a respeito. De princípio, devemos esclarecer que o melhor que todos temos a fazer, para desdobrarmos essa tese e as demais que nos possam interessar, é recorrer aos livros básicos do Espiritismo para neles fazermos um estudo consciencioso. Em seguida, tomar dos demais códigos doutrinários, mas códigos legítimos, firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, a fim de nos instruirmos da capacidade da alma humana e suas possibilidades. Mas, como o dever do adepto é jamais deixar passar a oportunidade de esclarecer aquele que o procura, interessado no aprendizado doutrinário, aqui trazemos a nossa contribuição para uma informação sobre os sonhos, a pedido de amável leitor ad reformador, residente no interior do país. A questão 401, de O Livro dos Espíritos, interroga: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço, e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A questão 402 indaga: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredito, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo quer do outro. Mais adiante, na mesma questão, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O parágrafo é extenso e não podemos transcrevê-lo na íntegra. Não obstante, a observação e a prática dos assuntos pertinentes à personalidade humana autorizam-nos a aceitar, convictamente, o seguinte, relativamente ao sonho: existem sonhos que não passam de frutos do nosso estado mental, ou nervoso, esgotado ou preocupado com afazeres e peripécias cotidianos. Outros são reflexos que nossa mente conserva dos fatos comuns da vida diária, e agora repetidos como num espelho. Fazemos então, durante o sono, os mesmos trabalhos a que nos habituamos durante a vigília, tornamos as mesmas conversações, discussões, etc., ou realizamos, por uma espécie de autossugestão, os desejos conservados em nosso íntimo, os quais não tivemos possibilidade de realizar objetivamente, viagens, visitas, posse de alguma coisa e, às vezes, algo nem sempre confessável. Esses sonhos são medíocres e, geralmente, se confundem com outras cenas, num embaralhamento incômodo, que bem atestam perturbações físicas, má digestão, excitação nervosa, depressão etc. São, pois, mais reflexos da nossa vida cotidiana reagindo sobre o cérebro do que mesmo acontecimentos oriundos da verdadeira emancipação da alma. Comumente, tais sonhos acontecem durante o primeiro sono,
quando as impressões adquiridas durante a agitação do dia ainda vibram em nossa organização cerebral não tranquilizada pelo repouso. Os verdadeiros sonhos, porém, diferem bastante dessas perturbações. E pela madrugada, quando nossas vibrações, mais tranquilizadas, adquirem força de ação, que poderemos penetrar o campo propício às atividades reais do nosso espírito. Uma vez o nosso espírito emancipado, temporariamente, durante o sono, partimos em busca de antigas afeições, momentaneamente esquecidas pela reencarnação, e nos deleitamos com sua convivência. Visitaremos amigos da atualidade, dos quais estávamos saudosos. Poderemos mesmo fazer novas amizades até em países estrangeiros, alargando, assim, o círculo de nossas afeições espirituais. Ao desencarnarmos, novos amigos encontraremos à nossa espera, a par dos antigos, a fim de que o amor se estabeleça em gerações humanas futuras, melhorando o estado da sociedade terrena. Poderemos trabalhar para o bem do próximo, encarnado ou desencarnado, sob a direção de mestres da espiritualidade, ou, voluntariamente, obedecendo aos fraternos pendores que poderemos ter. Poderemos estudar e fazer verdadeiros cursos disso ou daquilo, assim armazenando preciosos cabedais morais e intelectuais nos recessos do espírito, cabedais que poderão aflorar em nossa vida de relação através da intuição, auxiliando-nos o progresso, nosso ou alheio. Poderemos rever o próprio passado espiritual, levantando, por momentos, os véus do esquecimento para novamente vivermos cenas dos nossos dramas pretéritos etc. Mas, tais sonhos não são comuns. Trata-se mais de um transe anímico, uma crise, do que mesmo do sonho comumente compreendido. E poderemos ainda alçar-nos ao espaço e assistir a acontecimentos, cenas, fatos pertinentes ao mundo espiritual, ou deles coparticipar. E como o invisível normal é parecido com a Terra, embora superior à lei muito mais belo, julgamos mil coisas, ao despertar, sem atinarmos com a verdade. Os médiuns, principalmente, logram sonhos inteligentes, de uma veracidade e precisão incomuns. São, frequentemente, revelações que recebem dos amigos espirituais, instruções ou aulas, avisos de futuros acontecimentos, planos para desempenhos melindrosos, às vezes mais tarde confirmados pelos acontecimentos. A estes poderemos denominar sonhos magnéticos, visto que são como que transes provocados pela ação sugestiva dos instrutores invisíveis, que trabalham usando como elemento o magnetismo, tal como acontece com os operadores encarnados. Nessas condições, a emancipação da alma será mais pronunciada. E há até sonhos estranhamente coloridos, frutos de uma revelação, talvez até da contemplação de fatos presenciados no além. Não obstante a medicina qualificá-los de fantasias e alucinações, denominando-os produtos do onirismo, quando a verdade é que se trata de uma faculdade a que chamaremos mediunidade pelo sonho, sobre a qual a Bíblia tanto informa. Se, ao despertarmos, formos capazes de recordar tudo ou mesmo apenas fragmentos desses estados de emancipação da nossa alma, aí teremos os sonhos. É bom lembrar que também poderemos resvalar, durante a mesma emancipação, para ambientes sórdidos, da terra mesmo ou do invisível, conforme o nosso estado mental, moral e vibratório, e ali convivermos numa sociedade perniciosa, absolutamente inconveniente ao nosso bem-estar moral e espiritual. Se tais arrastamentos não forem vencidos pela nossa vontade, poderemos, ao fim de algum tempo, adquirir obsessões que variam do completo domínio da nossa mente, pelos obsessores, até a aquisição de vícios e arrastamentos torpes, que nos poderão desgraçar. Todos esses acontecimentos deixarão atestados em nossas vibrações. Ao despertarmos, estaremos tranquilos, esperançados, reanimados para o bem e para o trabalho em prol do progresso. Se alçamos as regiões educativas do invisível, ou nos sentiremos deprimidos ou irritados, angustiados e ineptos, se nos rebaixamos a convivências perniciosas dos ambientes maus. Não confundir, no entanto, estados patológicos do esgotamento físico, que também nos farão despertar, pela manhã, completamente indispostos para a boa marcha da vida, com as observações acima expostas. Outros sim, a convivência espiritual má, durante o sono, poderá arrastar-nos a depressões generalizadas, redundando em enfermidades e até em obsessão e, possivelmente, em suicídio.
Nossa personalidade é rica de poderes e possibilidades. Vale a pena, então, estudarmos a nós mesmos a fim de melhor nos conhecermos, tratando de nos reeducarmos consoante as leis do bem e do equilíbrio moral e emocional. Oremos e vigiemos, fazendo por onde nos recomendarmos assistência protetora dos guias espirituais, a fim de que os momentos do nosso sono se tornem ensejos felizes para instrução, progresso, saúde e alegria para nós próprios.